Eu vou pedir para Eric iniciar aí, e aí a gente vai conversando aqui. Já iniciou aí? Porque aqui pra mim não apareceu, não. Iniciou, Wesley. Então, boa noite a todos mais uma vez. Graças ao Senhor, vamos dar início à nossa reunião aqui das crianças na quarta-feira. E hoje, como o irmão Elton falou, né, no iniciozinho aí, antes da gravação, que a gente tinha proposto, né, um tema para poder ver, né, se diante da palavra de Deus, né, o que a gente tem conversado aqui com vocês, vocês têm entendimento sobre esse assunto. Então, nós vamos falar de pecado hoje. Então, vamos para o nosso próximo slide e ver o que, que tem nele aí para gente. Sempre a gente tem um hino misterioso que geralmente ele fala alguma coisa a respeito do nosso tema. Então, já é uma dica para vocês aí. Tio Dal vai colocar aí o instrumental e vocês vão tentar adivinhar. Quem adivinhar qual é o hino misterioso, vai cantar aí para gente. E o Elton, Ô, temos Eric, algumas respostas aí. teve alguém, Consegue ver o teve chat? alguém aqui, rápido no gatilho, que foi. Pera aí, calma aí. Teve alguém rápido no gatilho aqui que foi Melissa e Manuela. Só que teve umas garotinhas aqui que foi mais. Foi assim. The Flash. Foi Luísa e. Clarice. Peraí. Foi. É, elas duas. Luísa e Clarice, que colocaram aqui no chat. Todos pecaram, Eric. Antes ainda de Melissa e Manuela tocar a mão. Tava muito fácil, né? Será que é isso Aham. mesmo? Vamos ver. E no 10, todos pecaram, certíssima resposta, João Miguel. Um quintilhão de joinhas e elas vão cantar esse hino aí. Quando quiser, pode começar. Todos pecaram, todos pecaram, desde que todos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram, desde que todos estão na glória de Deus. Tchan, tchan. Maravilha! Luísa e Clarice acertou o hino, cantou o hino, um quintilhão de joinhas aí.
Então, parabéns aí, acertaram o hino. Vamos continuar. A nossa primeira perguntinha de hoje é: a gente quer saber se vocês sabem o que é pecado. Coisas erradas. São coisas erradas que fazemos, que desagrada a Deus. O que nos afasta de Deus. Coisa que não agrada a Deus. Nossa, muito bem, viu? Tá vendo aí, tio Elton? Coisa que deixa o papai do céu triste. Maravilha, Eric. Responderam bem aí. Deixa eu ler aqui a de Heloísa. Pecar é fazer coisas erradas que nos distancia de Deus. Todos responderam certíssima resposta. Tão espertos, viu, Eric? Desobediência, Moisés colocou ali. Tudo isso está muito correto, viu? Vocês estão certíssimos. Então, tem mais uma perguntinha. Será que vai confundir ou será que vai entender, hein, Elton? Antes de você Olha aí, ó, a pergunta. perguntar aí a eles, eu vou só ler aqui a resposta de Bebel, que diz: bem, exatamente, o pecado é quando fazemos algo que desagrada a Deus. E aí, Melissa e Manuela coloca todo pecado é iniquidade. Respondendo aqui no chat elas, tá? Maravilha. Então, a próxima pergunta é: o que são pecados? O plural de pecado. E aí, Quem Elton? mais se arrisca? Vontade Quem mais se própria. arrisca? É tipo Vontade própria, o plural de pecado. que você sente de fazer algo, aí você vai lá e faz. Só que essa coisa desagradou a Deus. E pode ser mais de um. Vontade de fazer algo que desagrada a Deus, vontade própria, parece que falaram ali, e também o plural de pecado. Temos essas respostas. Será que mais alguém queria responder o que seriam pecados? Que a gente viu lá, pecado, o primeiro lá, né? E agora a gente pergunta aqui o que são pecados. Mais alguém gostaria de responder? Pecado. Mentira. De obedecer pai e mãe. Muito bem aí. Elton, vou deixar aqui para você duas imagens que eu trouxe para você ver se eles vão adivinhar aí o que são. E depois tem uma terceira imagem que é a resposta, tá bom? Aí vê aí se eles vão adivinhar o que são essas imagens. Aí você pode perguntar, ver com eles aí. Vamos tá lá. bom? Vou pedir Dal para colocar a primeira. Quem consegue identificar o que seria isso aí na tela? Limão. Limão. Olha, temos resposta. Limoeiro? Limão. O limoeiro. É de O limoeiro. limeiro. Bacana. Limão. Opa, Pior, boa. pior que também eu ia dizer limoeiro, mas pra mim parece mais um negócio de lima. Esqueci como é que se chama. Lima? Na verdade, é um
pé de limão ou um limoeiro, como vocês acertadamente falaram aí. Aí está um pé de limão, né? Temos as folhas, temos ali o, o caule, temos o fruto dele, que é o limão. Agora eu vou pedir Dal para outra imagem. Certa resposta, vocês acertaram. Deixa eu ver o que nós temos na outra imagem. Tem outra, Dal? Depois dessa? Temos outra. E agora, Parece uma moeda. quem Pé consegue de identificar? Não. Pé Eu acho que é um pé de coco. Sei lá. Parece uma de moeda. coco, pé de cacau. Mamoeira. É, certo, Jaca. mamoeiro. Mamoeiro. Eu acho que é um pé de jaca, parece. Quem respondeu? Aqui tem Heloísa falando um coqueiro ou um pé de mamão. Quem respondeu um pé de mamão ou um mamoeiro acertou. Então, na primeira imagem, nós temos um limoeiro e na segunda imagem, nós temos um mamoeiro, que dá o mamão que a gente come, que a gente fala aqui, aquelas perguntinhas, mamão com açúcar, é isso aí, ó, mamão. Aí você, quando tá madurinho, bem amarelinho assim, chega a ser laranjinha assim por dentro, tira a semente, bota um açuquinha, já é doce, fica muito mais doce, igual nossas perguntas aqui, mamão com açúcar, a minha, né, que é de dar é de com pimenta. Então, crianças, o pé de limoeiro, o que que ele dá? Qual fruto que ele dá? Limões. Limão. 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 O pé de mamoeiro, que fruto ele dá? Mamão. Mamões. Mamão, certa resposta. Pode o pé de limão dar mamão? Não. Não. Pode o pé de mamão dar limão? Não. Tem como, né? Cada um dá o seu fruto. Cada um dá o seu fruto. E o pé de manga, a mangueira dá a manga, a macieira dá a maçã, a videira dá a uva e cada um seu próprio fruto. Não tem como você plantar um pezinho de limão e aí passa uns dias, você chega lá no seu quintal, chega lá, tá cheio de manga no pezinho de limão que você plantou. Tem como? Não pode. Não. Tem como não. Cada um dá o seu fruto. Então, Não. criança, a gente vai fazer uma separação hoje para a gente entender o que é pecado, que colocou lá no primeiro, aí ó, o que é pecado e o que são pecados. Tem uma diferença, tem um Szinho no final. Teve alguém que respondeu aí que é o plural de pecado, pecados, mas não é exatamente isso. Não é que é plural de pecados. Vamos fazer a distinção. Mais pecados. O pecado, vou usar uma figura aqui para vocês entenderem, tá? O pecado foi quando Adão e Eva desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, que a gente já aprendeu lá, eles comeram de que? Quem lembra? Qual foi a árvore que eles comeram? Qual fruto? Será que eles lembram, Eric?
Tá recente. O conhecimento do bem e do mal. Vou gastar uns quintilhões de joinhas para vocês aqui. Infinitos joinhas acertaram. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí desobedeceram a Deus. E aí entra o... Não entrou os pecados no mundo. Não entrou os pecados. Entrou o pecado. É como se entrasse um mal no homem que ele não tinha. Vou usar uma figura aqui. Entrou uma doença no homem que ele não tinha. Quando Deus fez o homem, Deus fez perfeito, todo perfeito. Ele não morria, ele não adoecia, ele não tinha tristezas, angústias. Deus fez ele perfeito, somente para lavrar e guardar o jardim e ter a companhia de Deus ali, como Deus vinha, né? Falava ali que Deus vinha toda no final do dia, na viração da tarde ali, para ter comunhão com eles, porque Deus criou o homem, porque Deus é amor, ele queria ter algo para dar esse amor que ele tem tanto. E ele criou o homem, né? E o homem ia desfrutar desse amor se não tivesse feito aquela bobagem lá de ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no momento em que eles comeram, aí entra esse mal aí chamado pecado. E todo homem, né, que nasceu depois deles, os filhos de Adão e Eva, nasceu com essa mesma doença aí, o pecado. E os filhos dos filhos de Adão, e os netos e os bisnetos, e os filhos dos netos, dos bisnetos, e assim por diante, todos Tataranetos. tataranetos, todos foram adquirindo essa mesma doença aí, herdando essa mesma doença até nós. Então, Netos. se um pé de limoeiro dá que fruta? Quem lembra? Limão? Limão. Vou usar João Miguel aqui como exemplo, tá, João? Limão. Se o pai de João Miguel, a mamãe de João Miguel, são pecadores e João Miguel nasce o quê, João? Pecador. Pecador. E quando João Miguel crescer, ficar grandão e casar e tiver um filho, João Miguel sendo pecador, e a esposa de João Miguel também pecadora, quando o filhinho de João Miguel nascer, será também um pecador. Vocês estão compreendendo? Então, o pecado é o mal, ou essa doença, vou usar essa figura para a gente entender, essa doença que entrou no homem, né, na humanidade, quando Eva e Adão desobedeceram a Deus lá para que eles não comessem do fruto, e eles comeram. Aí entra essa doença. Então, todos os filhos descendentes deles herdaram a mesma doença. Agora, o que essa doença faz? Como o limão, chamada pecado, né? Ela produz pecados. A doença é o pecado que entrou no homem. E essa doença, ela produz pecados. Aí é aquelas coisas que vocês falaram, fazer aquelas coisas que desagradam a Deus. Aí é pensamento mal, é raiva, é desejos maus, é toda coisa que, como vocês falaram bem, é contrário, né, à santidade e à vontade de Deus. Tudo que eu faço, né, a minha vontade, independente de Deus, aí são os frutos dessa doença que a gente adquiriu, herdada de Adão, que é o pecado que entrou, o pecado sem o S, que entrou lá no Éden. E todos nós herdamos. É como se fosse um vírus. Vamos falar assim. Digamos que eu tenho uma doença no meu sangue. E aí, se eu tiver um filho, essa doença vai estar também no meu filho. Se ele tirar lá um pouquinho lá de sangue e tem uma doença X, eu tenho uma doença X, quando colher o sangue dele for examinar lá até essa doença. Quando ele crescer e que tiver um filho, que o filho dele for fazer um exame, tirar um pouquinho de sangue, essa mesma doença está aparecendo lá no filho dele, que seria meu neto. E assim por diante, enquanto tiverem, né,
nascendo os filhos dos filhos, ela vai passando de um para o outro. E nós herdamos esse mal aí chamado pecado. É por isso que nós produzimos como o limão produz. O limoeiro produz o limão, nós que temos o pecado, produzimos pecados. Então, não tem como uma pessoa que tem esse mal chamado pecado não produzir pecados. Como não tem como um limoeiro não produzir limão. Ele sempre vai produzir limão, não é assim, Eric? Exatamente. Bem explicado aí, tio Elton. Deu um exemplo aí para vocês que a gente trouxe, né? De algo como uma árvore que produz frutos para poder explicar um mal que existe no homem e o que esse mal no homem produz. Então, vamos aí para os próximos. Tem um slide com imagem que era para mostrar, né, para vocês também quais eram os frutos, né, que cada árvore dá. Então, cada árvore, ela dá seu próprio fruto. Então, como o tio Elton explicou, não tem como um mamoeiro dar limão e nem o limoeiro dar um mamão. Cada espécie de árvore, ela vai dar seu próprio fruto. Então, no próximo slide aí, a gente vai começar a ver mais um pouco sobre este assunto. Assim, o homem. O homem, né, uma criatura de Deus, né? Deus, ele, como o Elton explicou aí no início, Deus, ele é amor e ele queria dividir esse amor com a sua criação. E aí ele cria o homem. E aí, como a gente já viu, no versículo da palavra de Deus, em Gênesis 1:26, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem para que o homem cuidasse, né, das suas outras criações. O homem, ele estaria no topo ali, né, coroa da criação de Deus, e todas as outras coisas que Deus tinha criado seriam sujeitas ao homem. Só que aí a gente sabe que mais adiante algo acontece, que é o que está no nosso próximo slide. Você consegue passar para o próximo aí, Del? Então, aí acontece, como o tio Elton explicou, né, estava falando para vocês, a queda. Porque Deus, ele tinha dado uma ordem para o homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, há a desobediência, né? E aí, como na palavra diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, Deus tinha falado para não fazer isso. Eva foi lá, foi enganada pelo o diabo, né? Travestido ali de uma serpente, e desobedeceu o que Deus falou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, né, que não era para eles comerem, porque eles iriam, né, certamente morrer. Satanás foi ele deu um jeito de enganar Eva e ela achou que não, e tudo que Deus fala se cumpre. E aí, quando eles fazem isso, acontece uma coisa com eles. Vou pedir tio Dal aí para pular para o próximo, para a gente continuar. O homem, nesse ponto, crianças, antes de comer, ele era inocente. Ele não tinha pecado. Só que aí, quando ele desobedece a Deus, ele se torna um pecador. E como a gente começou a aprender, um pecador vai produzir pecados. E aí a palavra de Deus fala o seguinte:
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Olha só para vocês verem. Então, por causa da desobediência de um homem, esse mal, né, o pecado, como o tio Elton falou, essa doença passou para todos. E por isso que todos nós, fatidicamente, acabamos morrendo. Mas essa história não acaba aqui, não. Tem mais coisa que a gente vai aprender. Porque o pecado, ele é uma raiz que, infelizmente, está em todos nós, né? Mas, como eu disse, não é o fim da história. Para o homem natural, aquele que não conhece a Deus, ele está nisso aqui. Ele está apenas nesse modo de pecado, de ser um pecador. Então, ele continua aí dessa forma. Aí no próximo slide, o fato de ser um pecador, acontece uma coisa com essa pessoa. Vou pedir tio Dal para pular aí. E dessa vez eu vou pedir um de vocês, acho que para ler aqui para a gente. Então, como a gente viu, um pecador, ele produz pecados, né? Então, quais são esses pecados? A palavra de Deus, ela lista para a gente alguns desses pecados, mas a gente sabe que tem vários. Tudo que é contrário, né, à vontade do nosso Deus e Pai, contra a vontade do Senhor Jesus, são pecados. Então, vou pedir aqui para Melissa. Você consegue ler, Melissa ou Manuela? Consegue ler esses versículos aí para a gente? Pode ler? Pode ler? Pode ler. Pode. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, netos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis sem misericórdia. Olha aí, Welton. Que quantidade de coisas, né? Vamos colocar assim, de quantidade de frutos ruins que um pecador pode produzir. A gente sabe que tem muito mais, mas olha aí para vocês verem como que Deus ele deixou gravado a quantidade de coisas ruins que um homem pode produzir, sendo ele um pecador. Olha que coisa, Welton. Terrível, né? Então, vamos ver aqui uma pergunta. Acho que foi Melissa ou Manuela levantou a mão. Foi a Melissa. Pode ficar à vontade. Eu queria ler uma passagem aqui, Romanos 7, do 24 ao 25. Miserável que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sou a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha aí, maravilha. Isso aí é uma pessoa que reconhece que está nesse estado aí terrível, e aí desesperado procura saber assim, quem me livrará ou quem me tirará dessa situação que eu estou, ou que eu sou, né? Ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma pessoa que teve dado por Deus o entendimento que ele era um pecador que produzia pecados. E aí ele, sem saber o que fazer, porque ele sabe que é digno de morte ou de condenação, ele sem saber o que fazer, ele fica assim desesperado, miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí depois ele, no 25, ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele entende que Cristo, depois ele entende que Cristo
tirou ele dessa situação pela fé nele próprio. Ou seja, uma vez que ele crê em Cristo, ele está livre dessa situação miserável aí de um pecador que só consegue produzir pecados e por isso é digno de condenação no lago de fogo eternamente. Mas pela fé em Cristo ele foi liberto e perdoado dos seus pecados e agora salvo, para sempre salvo. E eu queria aproveitar esse versículo que Eric trouxe aí de Romanos lá, o primeiro que a gente leu, que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, porque eu acho que... Pode falar, João. Não, irmãos, deixa eu também terminar essa dúvida que eu falo, e também minha dúvida. Ô, João, cortou para mim, quer repetir, por favor? Isso pode deixar aqui e também falo minha dúvida depois. Ah, tá. Porque eu acho que Isabel colocou aqui, a partir de quando Adão e Eva pecaram, os filhos deles adquiriram o mesmo. Ou seja, o que ela está falando aí, se eu entendi bem, é que como entrou o pecado no mundo, os filhos naturalmente nasceram pecadores. Então, a gente viu lá no versículo de Romanos, que Eric colocou, que por o homem entrou o pecado, né? No singular, sem o Szinho lá. E pelo pecado, a morte. Por isso todos pecaram. Então, a gente só morre porque o pecado, essa doença, entrou no homem, ou no mundo, né? Pela raça humana. É por isso que a gente morre. Então, assim, uma criança nasceu com 3 dias de nascido. Ela já pecou? Vocês acham que ela pode pecar com 3 dias de nascida? Não, não, por causa que também, e também, se uma criança que não tem, e também não tem, que é muito jovem e ainda não consegue racionar direito, e também ainda, se morrer ainda, e também pode ir para o reino do céu, se também não conseguir racionar direito, e também saber como é que crê e tal. É isso aí, maravilha. Toda criança que morre. Isso é uma natureza pecaminosa. Como. Acho que foi Melissa ou Luísa que. Ou foi Clarice ou Luísa que falou? Repete, por favor. Natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, porque morre, porque o pecado é que traz a morte. A pessoa comete pecado, então ela acaba morrendo. Mas não é porque ela comete pecado que ela morre. Ela morre porque ela nasce já com essa doença aí herdada dos pais, e herdada dos avós, e herdada dos que antes dos avós até Adão lá, que a gente herdou. E vai até Então, para a natureza, por causa que até os animais morrem. isso, João, com certeza. Atingiu até a natureza, os animais também morrem, entrou a morte no mundo. Então, a criancinha de 3 dias, ela não peca. Ela, como o João falou, ela nem consegue pensar ainda em nada para pecar. Mas ainda assim pode acontecer de uma criancinha de 3 dias de nascido morrer, porque já nasce, infelizmente, com essa doença chamada o pecado. E aí, quando ela crescer, que ela começar a raciocinar, como o João falou, 3 aninhos, 4 aninhos, aí ela começa a produzir o fruto dessa doença que ela tem já, que é o pecado. Ou seja, ela começa a produzir os pecados, ela começa já a querer fazer as coisas à vontade dela, desobedecer o papai e a mamãe, aí já começa a falar uma palavra assim indecente, uma coisa que não devia. Não é assim que acontece com a gente quando a gente vai ficando, vai saindo, vai crescendo? A gente até pode também xingar sem querer, sem saber, aquela aí também Fazem palavra. fundamento. Olha só os frutos começando a dar. A gente vai começando a ficar maiorzinho. A gente é criancinha, nasceu, tá lá no berço, não pensa direito, como o João falou, não raciocina. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai crescendo mais, aí começa a engatinhar, começa a andar, começa a falar papai, mamãe. Aí
passa o tempo, a gente cresce mais um pouquinho, aí a gente já com 2 anos e meio, 3 anos ali, a gente já começa a produzir os pecados, ou seja, desobediências que a gente já vai manifestando em nós por conta desse mal que entrou, que é o pecado. Então, todos pecaram, ou seja, e todos nascem pecadores. Por isso que é necessário, é preciso, é indispensável crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Não tem como não ser salvo sem crer, porque todos já nascem pecadores. Irmão, Pode falar, posso João. fazer uma pergunta? Pode falar. Minha dúvida era, se todos nós nascemos de Adão e Eva, se era para todos nós sermos, então, irmãos? Pode falar, Eric. Tá difícil, né? Ô, João, a sua pergunta é se todos viemos de Adão e Eva, será para todos nós sermos irmãos, não é isso? Eu disse, se a gente, nós nascemos de Adão e Eva, aí também a gente era para ser, então, irmãos, né? Ó, na palavra de Deus é dito que todo homem natural está em Adão. Então, todos os homens aí são descendência de Adão, o homem natural. Agora que nós cremos, né, no Senhor Jesus, nós temos uma nova natureza, uma nova vida, somos descendentes agora, né, descendência de Deus, somos filhos de Deus. Agora, a condição natural do homem é ser descendência de Adão. Então, nesse certo sentido, poderia se dizer que sim, seriam irmãos. Mas o correto, né, que a palavra fala é que o homem natural é descendência de Adão. Não especificamente usa assim essa irmãos, mas usa descendência. Me corrija aí, mas Mas, eu Antes, acredito que é assim. mas isso se pode for falar. parar do céu. Posso falar? Pode falar, Bebel. É, respondendo a pergunta do irmão, é, faria mais sentido a gente não ser irmãos assim na carne, pois a gente tem nosso próprio pai, nossa própria mãe, os irmãos, se a gente tiver, mas a gente é descendente de Adão e Eva, mas a gente não é irmãos de sangue. Uma coisa também que a gente deve entender que quando nós cremos em Cristo, nós, digamos assim, recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Então, eu não sou irmão de um incrédulo. Eu sou irmão de Bebel, irmão em Cristo, né? De Eric, de João Miguel, de Melissa, Manuela. Nós somos irmãos. Todos os que creem em Cristo agora são filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos em todo o mundo, né? Deus tem filhos, os que creem. O incrédulo, Então, ele é só. O incrédulo ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Então, João Miguel não é, digamos assim, irmão do vizinho dele que não crê em Deus. Ele é irmão somente dos que são filhos de Deus, que somos da mesma família de Deus. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Falou, irmão Eric, ou irmão Dal, ou irmão João Miguel. Por isso que nós falamos assim, porque somos filhos de Deus, então somos todos irmãos. Essa nova família agora que vai morar no céu para sempre. então, se fosse assim, se também minha mãe fosse pro céu e eu também, e também minha mãe não seria, tipo,
minha mãe, assim, mas só se fosse minha mãe da terra, só que ela seria no céu minha irmã. E isso lá no céu não terá essa configuração que nós temos aqui na Terra. Isso é só para aqui, para a Terra. Pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, essas coisas aqui para este mundo. Deixando isso aqui, tudo isso acaba e seremos todos irmãos. Agora, Eric, se você quiser continuar, nós chegamos no nosso horário aqui, passamos Hora um de pouquinho, mimir. vou deixar com você aí. É, Hora basicamente, os de próximos mimir. slides já responderam um pouquinho, a gente já acabou falando deles aí, né? Que é os frutos, né? Do pecador. Aí tem aí que o homem, na sua condição natural, ele não tem salvação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o homem não pode fazer nada nessa condição de pecador para ser salvo. Então, não há meios de salvação. Aí, Melissa também comentou, né, que seria o que fazer agora que o homem está nessa condição. É uma situação desesperadora. Então, ele vai e fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, a resposta, como o Elton usou aí o exemplo da doença, nós temos uma vacina, por assim dizer, que é um Salvador, que no caso, o Senhor Jesus Cristo. E aí em Romanos fala o seguinte: por quê? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, o Senhor Jesus, sendo obediente a Deus, vindo aqui neste mundo, né, se fazendo semelhante ao homem, indo até a cruz e cumprindo, né, as justiças de Deus, dando a sua vida para nos salvar, ele fez esse ato, um ato de justiça, então fez com que muitos fossem feitos justos, ou seja, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são agora considerados justos para Deus. E aí, né, como a Melissa leu para a gente, né, ali em Romanos, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Porque nós, crianças, temos duas naturezas agora. Nós temos a nova natureza, nascida de Deus, essa não peca, e temos a velha natureza. Então, se a gente não andar, né, nas coisas do Senhor, não julgar as coisas diante da palavra de Deus, a gente deixa a nossa velha natureza, a carne, botar as asinhas de fora, e aí a gente acaba tropeçando e fazendo alguma coisa errada. Ou seja, dando um fruto daquela coisa que ainda tem aqui dentro da gente. Porque o Senhor Jesus, ele nos salvou, tirou o poder do pecado, de escravizar a gente, mas a raizinha continua aqui. Então, se a gente não vigiar, não andar com o Senhor, ó, a carne bota as asinhas de fora e a gente tropeça e produz um pecado, ou seja, produz um fruto. E quando nós estamos andando com o Senhor, aí a nossa nova natureza produz frutos bons para Deus. Que esse aí pode ser um tema até para uma próxima reunião, né, Welton? Quais são os frutos na nova natureza que Deus nos dá? Irmão, qual vai ser a próxima quarta-feira com e também perguntas e respostas? Então, João, Quando as nossas vocês tiverem reuniões agora dúvidas, estão sendo mais. só estava dizendo assim, Eric, que quando vocês tiverem dúvidas, pode anotar, e aí nas reuniões aqui vocês podem perguntar. A gente vai lá na Bíblia, procura, e aí aprende juntos aqui, tá? Sempre é bom trazer perguntas aqui sobre a palavra de Deus, coisas que vocês ouviram, leram e não ficou muito claro para vocês. Anota no papelzinho, dia da reunião, levanta a mãozinha, faz a pergunta e a gente vai tentar responder.
Então, crianças, hoje a gente queria trazer esse assunto sobre essa separação, né, do que é pecado e o que são pecados. Tomara que vocês conseguiram compreender. Existe essa divisão, né, essa separação na Bíblia. Não é tudo a mesma coisa. Também não é o pecado, não é o plural de os pecados não é o plural de pecado, né? Mas é como a gente falou aí, é um mal que todo homem herdou de Adão e por conta desse mal nós só conseguimos produzir os pecados, que é os frutos do pecado. Irmãos, o que eu entendi foi que o pecado é uma doença que é também hereditária, que todo mundo vai ter, não tem como é que isso e também. E também isso, o Senhor seria a nossa cura. Muito bem, João. Tá dando aí o nosso horário. Vou pedir tio Dal aí para tirar a gravação. E com a permissão do Senhor, se nós estivermos aqui, se ele não voltar, né, daqui a pouquinho para nos buscar, hoje, né, pode ser que nem acabe essa oração aqui, e o Senhor já volte para a gente estar com ele, mas se o Senhor nos der essa oportunidade de estar na próxima semana, a gente vai trazer um novo assunto aí para vocês, para a gente meditar juntos. Vou pedir tio Dal para tirar a gravação aí e eu vou agradecer para a gente encerrar.